Glória a Deus. Bom dia, família de Deus, povo abençoado. Estou feliz de ver muitos rostinhos aqui novos na igreja. Que bênção, seja bem-vindo à casa de Deus, à casa do Pai. Que bênção, gente, que bênção. Hoje eu trouxe aqui uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu tinha uma outra palavra, mas o Senhor falou, muda tudo. Falei, obrigado, Jesus. Eu obedeço, eu me submeto à tua vontade. Então eu creio que tem corações aqui sedentos, famintos por ouvir a palavra de Deus, por ser alimentado pela palavra do Senhor. E eu creio que eu vim aqui hoje como respostas de oração, respostas daquilo que você já tem colocado diante do Senhor. E eu espero poder aí alcançar aquilo que você já tem colocado diante de Deus. Eu sou um canal, um vaso nas mãos do oleiro. Amém? Então vamos lá, abra a palavra do Senhor lá em Neemias. Em Neemias. E hoje eu vou falar sobre restauração. Sobre reconstruir aquilo que foi quebrado. E às vezes a gente chega diante de Deus quebrado. E a gente precisa ser reconstruído. E às vezes a gente nem sabe como, às vezes a gente não sabe o meio, o caminho, a forma. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é um Deus misericordioso e cheio de compaixão. E Ele é aquele que pode reconstruir a nossa vida. Amém? Então vamos lá para o livro de Neemias. E hoje eu vou falar sobre 3 pontos, vou ser breve, não vou demorar muito aqui. Mas o livro de Neemias, ele é um dos livros mais inspiradores que tem na Bíblia. Ele vai falar sobre restauração, ele vai falar sobre esperança e vai falar sobre propósito. Então nós vamos falar sobre reconstrução, sobre restauração, sobre esperança. Esperança. Quantas pessoas, estão hoje aqui, estão, às vezes, ao nosso redor, na fábrica, no nosso serviço, sem esperança nenhuma de um futuro, sem esperança nenhuma, de algo melhor. E também, então, na palavra de Deus hoje vai falar sobre esperança. E também nós vamos falar sobre propósito de Deus. Então, eu vou contar aqui uma história da qual Jerusalém é a casa de Deus. Jerusalém estava em ruínas. Jerusalém estava derrubada. Jerusalém estava assim devastada. E quando naquela época a cidade ela não tinha os seus muros, ela era uma nação vulnerável. Era uma nação exposta, era uma nação humilhada, desonrada. E possa ser que na nossa vida a gente se encontre dessa forma. Uma forma assim sem muros. Desprotegida. Será que você tem olhado para você e como é que você tem se visto? Como é que você tem se enxergado? Como é que você tem enxergado a sua família? Será que você tem se enxergado dessa forma? Como que a sua família se encontra hoje? Como que a sua nação se encontra? A sua nação, eu digo o Brasil, como que a nação japonesa se encontra? Como que os seus familiares se encontram? Será que nós estamos assim, sem muros também? Desonrados? Será que nós estamos assim, expostos à humilhação? Passando vergonha? Então, eu quero fazer hoje um paralelo com a nação de Jerusalém, que estava dessa forma. Mas o mais incrível de tudo isso é que Deus levantou um homem comum. Neemias, ele não era um rei, Neemias não era um profeta. Neemias, ele era o copeiro do rei. Mas apesar de ele ser um copeiro do rei, de ser um mordomo do rei, ele ocupava um lugar bom. Por quê? Porque ele tinha que experimentar todas as comidas, ele tinha que experimentar as bebidas para que o rei não fosse envenenado. Imagina naquela época, se aqui agora, no ano que a gente passou agora, dão tiro nos presidentes, dão tiro aí nos governadores. Imagina naquela época se não haveria alguém que quisesse tomar o lugar do rei. Sim, com certeza. Então o copeiro, ele tinha um lugar bom, ele trabalhava para o rei, então ele era um homem de confiança. Neemias, ele era um homem de confiança.
Apesar de ele não ser o rei, apesar de ele não ser um sacerdote, apesar de ele não ser um profeta. Ele, apesar do cargo que ele ocupava, ele era um homem da confiança de Deus. Então não importa o lugar onde você está hoje, não importa o lugar onde você se encontra hoje, de repente numa linha de fábrica, de repente, né, na construção, nas construções, nos gambas, né, trabalhando às vezes em Combine, em McDonald's, não importa o lugar onde você se encontra hoje. Se você é um homem, uma mulher da confiança de Deus, Ele pode te usar como um instrumento poderoso para mudar toda uma geração e uma nação. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então, a primeira coisa que o Senhor quer fazer é reconstruir os muros da nossa vida. E reconstruir não é só a parte externa, mas reconstruir de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. E não só a nossa parte externa. E não só a nossa física. A gente vem, coloca uma maquiagem, arruma o cabelo, põe uma roupa bonita e vem para a igreja. Mas a reconstrução precisa começar dentro do nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar, para depois a gente ir para fora. Começa primeiro dentro. É dentro de mim, é dentro de nós. Amém? E aí, dentro do Neemias, aí você pode acompanhar junto comigo na sua Bíblia, eu vou abrir aqui uma versão NVI, no capítulo 1, eu gostaria que você acompanhasse junto comigo, no capítulo 1, e a gente vai ler aqui, no versículo 3 e 4. E eles me responderam, você pode acompanhar no telão também se você quiser, tá? E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Gente, a primeira atitude que nós devemos ter para reconstruirmos a nossa vida é termos um coração sensível. Sermos sensível a Deus. Termos sensibilidade. Como é que está o nosso coração? Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Será que nosso coração tem se esfriado? E olha que nós, a maioria de nós estamos aqui, somos brasileiros. Temos japoneses aqui também, glória a Deus por isso. Mas nós brasileiros, né, geralmente a gente é mais caloroso, mais animado, mais fervoroso, abraça mais, beija mais, conversa mais, fala alto, dá risada, não é verdade? Mas será que nós temos nos esfriado? Como será que está o nosso amor? Então, aqui Neemias, não era o problema dele reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele ouviu falar do lugar onde os pais dele tinham sido sepultados, que era Jerusalém. Ele ouviu lá falar que o povo estava em sofrimento e em humilhação. Mas ele se importou. Ele se importou com o próximo. Ele se importou com a dor do povo. Será que nós temos nos importado com o próximo? Será que o nosso amor tem sido um amor egoísta ou um amor altruísta? Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão para cada um de nós. Como que tem sido o nosso amor? Nós temos nos preocupado só com nós mesmos? Ou será que verdadeiramente nós temos nos importado com o próximo? Eu voltei do Brasil e ouvi umas notícias na televisão sobre a guerra que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro. Quem viu essa notícia aqui? Deixa eu ver. Quem viu essa notícia? Gente, são os nossos irmãos. Né? Temos irmãos aqui no nossa igreja do Rio de Janeiro. Então, aquilo que estava acontecendo lá, né? Gente, mais de 100 mortos naquele lugar. Que tristeza que dá no meu coração. Eu voltei do Brasil agora e eu vi como é que está a nação. Depois de 18 anos aqui no Japão, eu retornei à minha nação.
Gente, foram quase 2 décadas para eu voltar a primeira vez para o Brasil. Quando eu cheguei lá no Brasil, eu vi como é que estava o Brasil. E, gente, me entristeceu. O governo que está hoje lá sobre a nossa nação é lamentável. É triste. Um governo corrupto, um governo perverso. E como é que está o povo? Porque nós temos parentes lá no Brasil. Então o povo tem sofrido com esse governo. O povo tem sofrido sim. E só porque nós estamos aqui no Japão, nós não devemos nos importar, nós não devemos orar pelo Brasil? Sim, nós devemos orar pelo Brasil, devemos orar pelo povo brasileiro, devemos orar pelos nossos parentes, pelas pessoas que vivem ali. Porque se um dia futuramente você quiser voltar para aquela nação, então se você quiser um dia voltar para aquela nação, você semeou agora, em oração, em intercessão, em consolo. Então eu pisei naquela terra e eu vi, gente, eu vi um povo perverso. Na hora que eu olhava para uns homens assim, eu ficava assim, meu Deus, aqui é homem ou mulher? Eu vi perversidade, à luz do dia, assim, ó. Coisa que eu nem imaginava. Eu falei, meu Deus do céu. Perversidades, eu vi assim, ó. E eu até chamava a atenção, assim, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, assim, ó. Pra eles nem verem as coisas que eu vi. No meio da rua. Gente, triste. Um povo imoral, perverso. Então, nós temos que nos importar, sim. Temos que nos importar com o Brasil, sim. Temos que nos importar com o Japão, sim, também. E temos que nos importar também com a nossa vida, com a nossa casa e com a nossa família. Mas não é só se importar com a nossa vida, só com a nossa casa e só com a nossa família. É nos importarmos, gente, de forma geral. De todas as maneiras. Se nós somos discípulos de Jesus, esse amor, ele deve ser sim um amor altruísta. E o nosso amor não pode apagar. O nosso amor não pode se esfriar. Jesus não pode encontrar uma igreja fria. Eu não quero que Jesus nos encontre como uma igreja fria. Ou pior ainda, como uma igreja morna. Que ele tem vontade de vomitar. Que dá ânsia nele. Não, nós temos que ser um povo fervoroso, cheio da presença, cheio do Espírito Santo. E por onde nós andarmos, nós levarmos a luz, que é Jesus. É isso, esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. Essa é a chama que deve ter no nosso coração. Nós levantarmos da cama e falar, hoje eu tenho um propósito para ser cumprido. É isso, gente. Então, Neemias, ele teve essa sensibilidade espiritual, ele começou tendo essa sensibilidade, por mais que não era o problema dele, ele se importou. Esse negócio de, eu ouvi falar, pastora, eu não gosto de gente. Como assim eu não gosto de gente? Eu ouvi, não estou falando crente, falar que não gosta de gente. Como assim não gosta de gente? Como assim? Se o nosso Deus, ele ama vidas. Se o nosso Deus, ele ama pessoas. Nosso Deus ama pessoas. E como a gente pode falar que a gente não ama as pessoas? As pessoas gostarem hoje mais de cachorro, de pet, valorizar mais cachorro, pet, do que pessoas. Mulheres que não querem ter filhos porque só querem ter cachorro. Como assim? Os valores estão invertidos? Os princípios estão sendo quebrados? Então, gente, me desculpe, mas tem coisa que eu fico indignada. Eu não sei se tem indignação dentro de você, mas em mim, às vezes, tem muita indignação. Eu gostaria de pregar com mais amor, entendeu? Fazer que nem o pastor Jacob faz, tipo stand-up, gospel, mas eu não consigo. Entendeu? Então, Neemias, ele sentiu a dor do povo. Neemias, ele teve esse coração sensível. Então, a restauração, ela começa quando nós nos importamos com o próximo. E isso daí é um dos maiores mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas.
Amar Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. E eu não estou falando do próximo, só marido, esposa, filhos, quem é amável. Mas amar a todos. E amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Por que eu decidi ficar no Japão? Eu decidi ficar no Japão porque eu amo a nação japonesa. Eu decidi ficar no Japão porque eu amo o povo japonês. Eu decidi ficar nessa nação porque eu creio na restauração do povo. Porque eu também poderia pegar minhas coisas e ir embora para o Brasil. Porque o Brasil, gente, também, apesar de ter tudo isso, o Brasil é maravilhoso. Ô, coisa boa tomar caldo de cana, não é verdade? Beber uma água de coco. Né? Eu postei lá essa semana, qual a sua fruta preferida? No mercado lá, eu tirei uma foto. Falei, gente, que maracujá bonito. E eu estava dentro do mercado, gente, tirando foto, filmando. Acho que o pessoal ficou pensando assim, meu Deus, nada. O que essa menina está fazendo no mercado? Filmando, tirando foto. Porque eu vejo as frutas, verduras tão bonito, que dá vontade de tirar foto mesmo, não é verdade? E eu lá tirando foto do maracujá, do limão, entendeu? De tudo lá, para eu me lembrar disso. Eu falei, gente, o Brasil ele é tão rico, não é verdade? É maravilhoso. A gente sente saudade, os brasileiros que sentem saudade aqui do Brasil, levanta a mão, sim. Dessas comidas gostosas, comida boa. Mas nós estamos aqui no Japão, não só para ficar trabalhando numa fábrica, mas para cumprirmos o propósito de Deus. Porque Jesus se entregou por essa nação. E nós veremos essa igreja cheia de japoneses, adorando a Deus, sendo restaurados, curados, libertos, para a honra e glória do Senhor, amém? Então, juntos nós vamos trabalhar em unidade, pela redenção desse país, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E aí, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nós reconhecermos a área da nossa vida onde está quebrada. Primeira coisa é reconhecimento. Reconheça qual é a área da sua vida que está quebrada. Porque se não tiver reconhecimento, se você não souber que área está quebrada, por onde você vai começar? Por qual caminho você vai trilhar? Então, você precisa saber qual é a área da sua vida que você está quebrado. Não tem aquela frase lá, assim você me quebra? Assim você me quebra. Pois é. É melhor ficar quebrado na presença de Deus e Ele te reconstruir do que você ficar quebrado lá nas mãos de Satanás. Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer é se examinar. Se examina. Sonda-me, Senhor. Me examina, se examina. Examina a sua vida. Examina agora, faz assim, ó, agora faz um flashback na sua mente agora e examina qual é a área da sua vida que está quebrada. É a área emocional? A sua área familiar? Os relacionamentos? Como é que é o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Será que são sonhos que estão destruídos? Será que foram sonhos que foram deixados de lado? Quais áreas da sua vida estão quebradas e que precisa ser reconstruída? Ah, pastor, eu estou angustiada. Ah, pastor, eu estou desistida, desanimada. Eu estou sem expectativa, eu estou frustrada. Como é que está? Então, eu acredito que na sua vida tem algo que precisa ser reconstruído. Porque o Senhor não quer deixar quebrado. Na minha casa, quando eu entro na minha casa, eu não deixo nada quebrado. Se tiver quebrado, ou a gente conserta ou joga fora. Mas não tenha nada na tua casa quebrado. Não aceite nada quebrado na sua casa. Como você não deve aceitar nada quebrado dentro de você. O que está quebrado pode ser reconstruído. O que está quebrado pode ser restaurado. E a gente está falando do dono da vida. Nós estamos falando de um Deus que é poderoso. Eu creio, gente, nesse Deus que é poderoso. Ele não fez só lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ele é para hoje. Nosso Deus vivo está e Ele pode fazer na sua vida.
Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede e imagina. Ele pode. Nosso Deus é o Deus do impossível. Mas a primeira coisa que tem que ter é essa sensibilidade. O que está quebrado na minha vida? O que precisa ser reconstruído? Quando eu me converti, logo que eu me converti, eu estava quebrada. Eu estava quebrada primeiro dentro de mim. Primeiro dentro de mim. Depois no meu casamento. Desistida da vida, desanimada, entristecida, enfraquecida. Quando eu conheci Jesus, eu falei, Senhor, me restaura. Me restaura porque eu não sei nem mais quem eu sou. Eu não sei nem mais qual é a minha identidade. Eu perdi a alegria. E quando eu conheci Jesus, o Senhor foi trabalhando em mim. E, gente, não foram assim dias, não. Demorou meses, demorou anos assim para o Senhor reconstruir a minha vida e minha casa e minha família. Mas para isso eu precisei reconhecer diante dele. Eu precisei reconhecer, Senhor, eu estou quebrada. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Com a força do meu braço não dá. Da minha forma não dá mais. Do meu jeito não dá mais. Porque é como se nós estivéssemos fazendo, sabe o quê? Brigando com Deus. Quem briga com Deus, quem luta com Deus, não ganha não. Perde. É como se a gente estivesse dando, sabe o quê? Murro em ponta de faca. Se você der murro em ponta de faca, vai acontecer o quê? Você vai se estropiar todo aí, meu filho. Então, para que continuar lutando com a força do braço? Mesmo você que conhece já a Jesus, já conhece os caminhos do Senhor, para que ficar continuando lutando com as forças do braço? Sendo que a gente pode colocar diante de Deus. Então, o Senhor, Ele precisa de nós reconhecermos para que Ele possa trabalhar. Deus, Ele só trabalha a partir do momento quando a gente reconhece que nós precisamos ser reconstruídos em áreas da nossa vida. E aí a segunda coisa para ter uma restauração a segunda coisa é que exige de nós oração e dependência a Deus. E aí, lá no versículo 5 do capítulo 1, está dizendo assim: Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. O que é mais incrível de tudo isso é que antes de ele ter qualquer atitude, antes de ele tomar qualquer decisão, ele orou, ele buscou a Deus. E quantos de nós temos tomado decisões, tomado partido, sem ter orado antes? E aí, depois a gente quer só depois falar os nossos problemas para Deus. Mas Deus vai falar, não tem nada a ver com isso. Porque você não me buscou em primeiro lugar. Então a palavra de Deus é muito clara. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E buscar a Deus. E o seu reino em último lugar? Não, em primeiro lugar. Então a primeira coisa é oração. Para você ser restaurado, a primeira coisa é oração. É colocar diante de Deus. E olha só o mais incrível que ele fez. Não eram os pecados dele. Ele orou e confessou os pecados da nação. Ele falou assim, perdoa os nossos pecados. Nós temos pecado contra ti. Então nós temos que colocar assim, os pecados da nossa família diante de Deus. Senhor, me perdoa meu marido, perdoa os meus filhos, perdoa os nossos pecados.
os pecados dos meus pais, os pecados dos meus irmãos, os pecados da minha igreja, os pecados da minha nação, os pecados da nação japonesa. Senhor, nos perdoa, nós pecamos. Nós pecamos. Não é assim, ó, ele não falou assim, ó, eles pecaram, eles são pecadores. Não, ele não teve esse olhar de julgamento. Como às vezes muito de nós, com o olhar carnal temos. A fulana é pecador. Não, não é fulana é pecador, não. Nós pecamos. Nós pecamos. Nós pecamos, gente. Quando nós orarmos pela nossa família, nós pecamos. Não é meu pai pecou, minha mãe pecou, meus avós pecaram, mas nós pecamos. Nós pecamos. Então ele orou, ele buscou a Deus, em primeiro lugar, antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer coisa. E ele confessou os pecados diante de Deus. Ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos. Mas Ele dá graça, Ele concede graça aos humildes. Não vale a pena ser orgulhoso, não. O orgulhoso, ele só se dá mal. Ah, porque tem que ser do meu jeito, da minha forma. Porque fulano me feriu, me magoou, me machucou. Meu Deus, até quando nós vamos ficar justificando diante de Deus o que as pessoas fizeram, deixaram de fazer? Até quando nós vamos ser dessa forma? Duros, insensíveis, arrogantes. Não vale a pena, não. A Bíblia fala, Deus resiste aos orgulhosos. Imagina Deus resistindo você por causa do orgulho. Porque você não se rende. O tempo é chegado. O tempo é chegado de nós nos rendermos à presença de Deus. E falar, Senhor, eu não sou nada mesmo sem Ti. Eu não sou nada, eu não posso nada. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, Senhor. Muda a minha vida, a minha história. Me transforma, Senhor. Quando nós vamos fazer essa oração, me transforma? Ou será que a gente vai ficar esperando só a mudança do outro? Porque às vezes nós, como esposa, esperamos só que o outro mude. Ah, meu marido tem que mudar. É ele que tem que mudar. Olha o jeito dele. Não, eu que tenho que mudar. Eu é que preciso mudar primeiro. É eu como filha. É eu como mãe. É eu como esposa. É eu que preciso mudar primeiro. Não são as pessoas ao meu redor que precisam mudar. Só elas precisam mudar. Olha o jeito delas. Olha a forma delas de ser. Não, sou eu que preciso mudar. Sou eu. Eu que preciso ser mais humilde. Esse negócio de tudo eu sei. Eu sei. Às vezes a pessoa entra no gabinete lá para receber um aconselhamento. O pastor tem rios de águas vivas, conselhos para dar para as pessoas. E às vezes tem gente que chega e fala tudo. É que nem você chegar no médico e falar, doutor, eu estou com isso, isso, isso. Senhor, doutor, me passa uma dipirona, uma novalgina, está tudo certo. O paciente mesmo já fala para o médico receitar o negócio. Mas como assim? Você foi no médico lá para falar que você estava com doença, não deixou nem o médico falar? O que precisa ser feito? Você mesmo receitou remédio para você mesmo? Ué, que mudança que vai ter? Não tem mudança, gente, dessa forma. É, Senhor, me mostra, meu Deus, me mostra aquilo que eu tenho pecado. Me mostra, Senhor, aquilo que eu preciso me arrepender. E arrependimento não é remorso, não. Que você erra agora, amanhã você faz de novo, depois você faz de novo, depois você faz de novo. Não! Arrependimento é mudança de atitude. Se eu peco hoje, não peco mais amanhã. Se eu minto hoje, amanhã eu não minto mais. Se eu entro na pornografia hoje, amanhã eu não entro mais. É isso, gente, é mudança. Vamos deixar de ficar vestindo uma capa religiosa, de vir para a igreja só bater cartão. Ah, vou bater cartão lá na igreja. Não. Uma coisa que eu não gosto é religiosidade.
Deus também não gosta não, viu? Pior coisa que tem na vida do crente é a hipocrisia. É quando a gente fala aquilo que a gente não vive. E eu tenho temor a Deus. Eu tenho temor a Deus. E nós temos que ter temor a Deus.